Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a presença do meu amigo e colega de faculdade, Tobias Marcon. Ele é publicitário, tem uma agência de publicidade aqui em Itaipava, bem conceituada. Espero que vocês gostem do que ele vai trazer aqui pra gente. Então, Tobias, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua agência, né? Como é que começou essa ideia de estudar publicidade? Publicidade, assim, ela entrou na minha vida, eu acho que desde a infância, assim, eu sempre gostei muito de olhar as propagandas, eu tenho uma questão estética, né, plástica do visual, eu sempre gostei muito disso. Minha mãe era ligada com moda, a minha irmã também trabalha com isso, e eu sempre gostei muito dessas coisas, assim. Então eu lembro de criança, assim, eu olhava aquelas revistas importadas com as propagandas bacanas, gringas, assim, e eu ficava fascinado, assim, eu nunca tive, né, nenhum parente, nada ligado à publicidade, mas eu gostava muito disso. Quando abriu a primeira turma, né, de comunicação aqui na cidade, a nossa turma, aí eu entrei, né, com muito, assim, eu queria muito aquilo, né, então eu sempre gostei muito dessa... bem focado. Na questão da direção de arte, que no fundo eu virei gestor de uma agência, né? Mas eu sou um diretor de arte. De arte. A minha profissão, assim, a minha paixão é a direção de arte. Tipografia, design, tudo isso. Eu tenho uma questão assim meio que estética, eu gosto disso, né? Sim. O que te inspira no dia a dia? Eu gosto da forma, da beleza, da estética, do design bem feito, da cadeira bem desenhada. É bem estético mesmo seu olhar, né, Tobias? Houve até um momento, né, que eu tive que migrar, né, de deixar de ser só diretor de arte, né, e entender o problema de comunicação, e o problema do cliente, né, porque às vezes o problema do cliente não é um problema estético, né, a estética nem sempre salva o mundo, né. Sim. Então a gente começa a ter um planejamento, a ter uma estratégia de comunicação, né, para quem vai comunicar, com estéticas diferentes, dependendo do público. Acho que o grande segredo não é a propaganda mais bela, nem a propaganda mais criativa. É a propaganda mais desenhada para aquele público-alvo. Especificamente. Existe uma solução para cada cliente diferente. Hoje, na nossa agência, né, temos vários departamentos. Então, tem um departamento de criação, que aí tem diretores de arte, redação, né, a parte de design, que é uma escola forte, né, eu acho que já herdou um pouco desse meu carinho por isso. Então tem uma escola, a gente tem excelentes designers, inclusive vários que até já saíram da agência e que estão no mercado. Aí nós temos um departamento hoje que cresce muito, que é o departamento digital, né, que a gente chama de social media e mídias digitais. Isso foi uma grande mudança na propaganda, né? No mercado em geral, né? Em geral, desde que eu me formei até hoje, né? São aí 15 anos de trabalho. As empresas procuram muito mais isso hoje? Muito mais. Hoje, realmente... Você tem um departamento agora exclusivo para isso. Exclusivo, e a maioria das contratações que eu tenho feito são nesse departamento. É o departamento que mais cresce dentro da agência, é o departamento de digital, né? Então você me diz que as empresas estão investindo até mais na mídia social do que na revista, na TV? Sim. É mais barato e é mais assertivo, né? Você pode usar muito mais ferramentas dentro do digital do que numa revista. Antigamente você anunciava numa revista específica, era um anúncio impresso, onde você trabalhava uma foto bonita e tudo isso. Hoje, num ambiente digital, no celular do usuário, né, você pode chegar nele com um filme, com um vídeo, igual a gente está fazendo aqui. Você pode chegar com uma mídia muito mais integrada para solucionar aquele problema do cliente. Hoje, basicamente, você desenvolve campanhas diretamente para a mídia social. Tem um nome que a publicidade gosta de usar, que é campanhas 360. Elas usam as mídias tradicionais integradas com as mídias digitais. Alguns chamam de integrated, tem vários termos para isso. Mas algumas campanhas são totalmente digitais. Hoje tem muitas campanhas que a gente faz que são 100% digitais. E é até mais fácil você ver o resultado, né? Sim. Mensurar é mais fácil, você consegue, né, ver as métricas, né, o que aquilo deu de fato, de resultado. Sempre vai existir na propaganda algo que não pode ser medido, que é o sentimento, que não é só razão. A propaganda trabalha com emoção. Como é que você explica metricamente a paixão pela Ferrari, pela Louis Vuitton?
Você não consegue medir isso na métrica, né? Você consegue até ver alguns comentários, né? Mas é pouco. O fetiche que aquilo gerou nas pessoas. Então existe uma parcela da propaganda, que eu sempre defendo isso, né? Porque também existem os radicais, os defensores das métricas, e o cara se baseia tudo em números. Houve uma grande mudança no consumidor em geral. A empresa, ela tinha que dizer algo, ela comunicava algo. Então ela dizia que ela era legal, ela dizia que ela tinha qualidade. Hoje não basta a empresa dizer isso, ela tem que ser, de fato. Aquilo tem que ser o propósito dela. E nesse sentido que você vê propagandas interessantes quando ela é de fato. Também existem outras empresas que surfam um pouco essa onda, o que é perigoso. Existe um exagero também pela, a geração lacração, né? Existe um exagero em alguns momentos, sim, que é voltado só para venda. Só que é muito tênue essa linha, né? Porque se o consumidor ele percebe aquilo, o tiro, interesse, né? O tiro sai pela culatra. É uma empresa que tentou, né? Tenta fazer isso, mas não atingiu. Mas de fato, as empresas em geral, elas estão muito mais preocupadas em ser de fato engajadas, de ser uma empresa ecológica, não falar que é, e sim ser de fato. Sim. Estão vendendo mais a ideia, né? O conceito. O consumidor ele quer comprar não o produto, ele compra a ideia da marca, né? Eles querem tanto que essa marca ela se faz e ela pode lançar qualquer produto. Que o consumidor, quando gosta da marca, acaba consome a marca e não o produto que ele vende. Perfeito, não é isso? Perfeito. É o que a gente chama de propósito, né, da empresa, isso, da marca, né? Tem um vídeo bacana do Simon Sinek. Depois a gente pode botar o Golden Circle. Isso aí. Eu tô por dentro. Perfeito. Esse vídeo é muito... Que você começa a vender o propósito. Você vende o propósito e depois como, e no final de tudo é o porquê e o que, né? É isso aí. Esse vídeo é muito icônico, né, falando sobre isso, mas é de fato isso. As empresas hoje, elas não são mais apenas que produzem algo para aquele público, né? Elas comunicam e elas se identificam daquela forma e elas pensam daquela forma e elas agem daquela forma, que é o mais interessante, né? Você pegar aí um Itaú, é muito mais forte do que ele colocar uma propaganda na televisão falando que é ecológico, que está preocupado com as pessoas e que é legal. Que abra a sua conta. Não, isso é muito mais eficiente ele colocar as bikes rodando na orla do Rio de Janeiro. Tem muito mais eficiência do que ele colocar uma propaganda na televisão. A pessoa associa o nome dele à saúde, bem-estar. Ele está sendo legal, de fato. Aquilo não dá lucro para o Itaú. Sim. Aquilo ali é uma prestação de serviço para a comunidade, para as pessoas. Então, de fato, o Itaú está sendo legal. Quando ele patrocina o Rock in Rio e ele apoia os cantores, os músicos, ele está sendo de fato legal. Então, apesar dele ser um banco e tal, né, ele tem uma questão, né, financeira por trás, mas ele é de fato um banco legal. Porque o outro banco não tem bikes que você pode passear. Sim, com um propósito diferenciado. Né? Um outro banco que for fazer uma propaganda dessa vai soar falso. Né? Agora, mudando de assunto, Tobias, quando a pessoa te procura para criar uma campanha, como é que funciona esse processo? Existe uma mistificação da criatividade. As pessoas falam, eu não sou criativo, o fulano é muito criativo. Não, ninguém nasce criativo, tá? O processo de criação, de fato, ele é um processo técnico. Você aprende a ser criativo e é um exercício. Quanto mais você exercita, mais você fica criativo, tá? Ele é um exercício como toda profissão. Então não existe publicitário que é um luxo o cara falar, eu não consigo porque eu não sou criativo. Não existe isso, você tem que ter um processo. E aí dentro do processo técnico existem algumas ferramentas que você tem que seguir para chegar num resultado bacana. Normalmente o que é muito importante dentro da publicidade é o briefing, né? Você entender a demanda do seu cliente, entender aquela persona, aquele arquétipo, seja da empresa, seja do cliente, com quem ela comunica, né? O logo não é feito para mim, não é feito para você, ele é feito para o cliente daquela empresa, entendeu? Então, se você tem uma empresa de engenharia, com quem ela comunica, né? Qual é o trade, qual é o meio que ela fala, quais são as pessoas que vão lidar com aquilo, quais são os fornecedores que vão lidar com aquilo, qual é a linguagem, né? Quando você fala uma empresa de gastronomia, de culinária, um restaurante, qual é o público, o perfil daquele público? Às vezes o que agrada os seus olhos, a sua cultura, não agrada a cultura de outro público, né?
Então, eu acho que o segredo é criar esse briefing bem construído, tentar entender e procurar dentro daquele cliente algo diferente nele, algo que seja dele, algo que seja único, né, que vai diferenciar o logo dele de todas as outras logos referentes àquele setor de gastronomia, por exemplo. Então, agora eu quero que você fale do nosso logo. Do Tamara Justa. Do Tamara Justa. A gente criou o Hora Boa, né, que é o quadro que tem o Hora Boa, aquela força da parte de ginástica, né, e o Tamara para falar de Tamara, de maravilhosa, para falar de estética e beleza. É isso aí. Foi um projeto bacana, né? Tinha a vantagem que eu conheci o cliente, né, há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo, e aí a ideia era construir uma marca que passasse essa dinâmica da Tamara, né? Que tem essa força, né? Que tem essa força, mas tem uma coisa de dinâmica, de ser contemporânea. Efêmero, mudanças. De mudanças. Se você olhar a marca, né? Ela não tem algumas linhas, né? Uma coisa meio... Mas ao mesmo tempo ela é toda em caixa alta, né? Sim. Ela não é tímida, né? Ela é uma coisa que chega assim. Então eu acho que é um pouco da personalidade da Tamara ali. Com essa dinâmica e essa coisa moderna, né? Eu acho que faz parte, né? Contemporânea e efêmera. Eu acho que você falou legal. Aí veio a cor, né? A discussão da cor. Sou eu, gente. Efêmera. A gente participou dessa discussão da cor, né? Uma cor que também trouxesse uma paz, uma coisa também de qualidade de vida, né? Isso. Eu acho que o Tamara Justa foi muito pensado nisso, né? Uma coisa de qualidade de vida, mas não fofinha, que não é o perfil da Tamara. E as outras marcas, elas foram apoiadas em cima disso, né? Cada uma tem um ícone, né? Ela tinha uma pegada de desconstrução, assim, mas todas são mais geométricas, então também não são fofinhas, assim, né? Então, viu, gente? Não é uma coisa assim tão simples e aleatória. Tem muito estudo, tem muita pesquisa, né, Tobias? Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado da visita aqui do meu amigo e colega de faculdade, Tobias Marcon. Vou deixar o servicinho para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Obrigado a todos. Obrigado a Tamara aí. Foi um prazer estar aqui.